alinhar esse campo energético, a você deixar que esses chakras que muitas vezes estão dispersos começarem a entrar num caminho do meio, né, em harmonização. Aí você falou, tem gente que tem mais ativo um do que o outro. Na rotina, a gente vai passando por diversas situações, então essas situações elas vão influenciando no nosso campo vibracional e a gente vai desalinhando naturalmente a nossa vibração. Então, por exemplo, se eu tô num momento que eu tô passando por uma depressão, se eu tô passando por uma insegurança, né, uma vulnerabilidade, Estresse. estresse, algum chakra vai estar desalinhado. E aí o que o yoga convida? Você alinhar isso para que essa sensação depressiva ou para que essa sensação ansiosa ela vá disseminando e você vai voltando para sua harmonia. Então, uma pessoa que, por exemplo, tá com depressão, muito possivelmente ela está se sentindo desconecta daquilo que sustenta ela. Então, o primeiro chakra, que é essa firmeza com a terra, ele vai estar desalinhado. Então, a gente vai trabalhar posturas que realinhem esse chakra, que volte a colocar ele ativo. Aí, um outro contexto também. Só na postura. A partir de posturas específicas, respirações específicas, Ah, mantras específicos, entendi. né? E claro que não é, vou fazer essa postura uma vez e vai Zerei. curar, zerou, É um né? tratamento. É um tratamento. É um tratamento. E os E chakras tanto. treino. E muito treino. Os chakras, tanto quanto nessa questão de ficarem mais bloqueados, eles também podem estar expansivos demais. Uma pessoa que está muito conectada com a espiritualidade, que está, às vezes, até bitolada com uma ideia espiritual e fica nessa elevação constante, às vezes perde noção daquilo que é a realidade também terrena. Então, talvez o chakra esteja muito aberto, né? E você precisa dar uma filtrada nele. Você precisa, ao invés de ativá-lo para colocá-lo em sintonia, você voltar ele pro centro, né? Talvez ele esteja expansivo demais. Isso também Entendi. acontece. Talvez aquela pessoa que você conversa e normalmente você vai ter você vai fazer uma observação dessa pessoa e vai falar, pô, você não tá legal de cabeça, você tá dando umas viajadas, você tá falando muito de Júpiter, Saturno pô, a vibração. Esse tipo é um exemplo É um exemplo. de um chakra desalinhado que tá muito no espiritual, é isso? Que tá expandindo. Talvez a pessoa ela esteja. Tipo, conexão com outros planetas, seres de outra galáxia, enfim. Não que seja errôneo a gente estar nesse nível de conexão, mas até onde, assim, tudo aquilo é só energético, né? Até onde é só energia. Se a pessoa ela tá numa crença de que a conexão dela com Deus, por exemplo, é só o espiritual, e ela esquece de colocar aquilo numa relação familiar, ela esquece de colocar aquilo Entendi, numa ação realmente humana, né? Constante, aquilo pode estar expandido de uma forma negativa também. entendi. Sim. O yoga, ele é uma filosofia de vida, né? Então, na verdade, é muito mais do que você tá ali fazendo uma sequência corporal ou tá somente respirando. Ele é uma filosofia disseminada há muitos anos. Tem muitos sábios que estudam ela, que te mostram caminhos. Então, a gente tem livros sagrados, né, que vão falar sobre o assunto. E acho que é um estudo amplo, até para quem já tá nessa jornada há muito tempo, eu vou seguir estudando Aí você tá há também. 20 anos. São 20 anos de Cara, é yoga. muito tempo. E ainda tenho muito que aprender. E você falou que não sabe um monte de postura, eu fiquei indignado. Tem postura que eu nunca tentei. Caramba, show. E aí, o que são essa questão corpo, assim, essa questão física, de você fazer posturas específicas, respirações específicas? São instrumentos, são técnicas, né, de sequências, de presença. Você perguntou da respiração. A respiração, ela é, querendo ou não, um instrumento para te colocar em presença. É um momento onde você prestar atenção na sua respiração é prestar atenção naquilo que é natural do teu organismo e começar a tomar a rédea desse organismo. Então, o seu corpo ele respira. Você não precisa comandar ele, né? Pô, vamos lá, vamos É respirar. involuntário. É involuntário. Então, quando você pega a sua respiração e você fala, eu vou comandar você, você querendo ou não vai guiando um ritmo específico para aquilo. Quando você consegue coordenar a sua respiração, você começa a entender também que você consegue coordenar a sua mente. Então, essa mente que está sempre pensando, matutando, você também consegue se colocar diante dela e falar: não, calma aí, a gente vai focar em tal pensamento. Ou a gente não vai mergulhar nesse assunto a partir desse ângulo. Você vai ganhando uma técnica de autoconhecimento, para você ativar o seu estado observador, ativar a sua consciência, compreender que você é muito mais do que essa matéria, né? Do que esse mental, entender que existe uma consciência aqui, sabe? Existe algo para além, e esse algo é o seu eu verdadeiro, né? O seu ser real, que a gente chama no yoga. E acessar esse ser real é acessar uma parte sua que tá desconecta, querendo ou não, daquilo que é
rotina social, que é essa demanda que você falou do dia a dia, e que esse ser real, ele tá vinculado com um universo, e que esse universo, ele é sábio. Então, é como se a gente, através dessas técnicas todas, a gente convidasse a nossa sabedoria a ser aplicada. E aí, por exemplo, essa parte da filosofia do yoga que você falou, como que eu consigo levar isso para um aluno? Primeiro, a partir de uma conversa, assim, igual essa, eu acho que a gente tem que ter esse vínculo, né? Você tem que olhar para o seu aluno, você tem que conversar com ele, você tem que estudar aquilo, você tem que mostrar que o yoga, ele não vai ser só você sentar, respirar profundo e paz, namastê, né? Não é só isso. Isso, eu percebo que a galera ainda enxerga só isso. Ei, Talvez seja uma visão preconceituosa ou até ignorante, porque eu não tenho conhecimento e não estou de fato observando isso, né? uhum. Pô, mas eu percebo que é muito mais isso do que o que você comentou agora, brevemente. Sim, é porque acho que existe uma ilusão de venda também, né? Do que o yoga é. Tipo, você não vai só sentar e meditar e estar em paz. Meus alunos mesmo, eu falo muito pra eles assim, pô, você tá me vendo aqui 1 hora da sua semana. Não ache que eu sou essa monja, essa plenitude toda, né? Se você for lá na minha casa, eu vou estar gritando, porque a louça tá suja, eu sou um ser humano também. Mas o yoga, ele te dá um poder de escolha diante das suas ações, né? Ele te conecta com as suas virtudes. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que também se estressa. A diferença é que talvez eu escolha com mais presença o que que eu quero fazer com o meu estresse. Entende? Uhum. Acho que o yoga ele te leva para esse local, o local do discernimento. Você vai sentir tudo que o ser humano ele sente, né? Não vai te colocar num estágio, é, enfim, como eu posso dizer? Esse estado de você achar que tudo é perfeito, né? De que tudo é incrível, esse good vibes que a gente vê muitas vezes na E internet. não é, né? E não é. Não, é você entender que as pessoas elas são como elas são, entender quem você é dentro desse todo e você conseguir escolher o que você vai fazer com o seu automático. Você sair de um padrão, né, de uma ideia de se encaixar em outros locais para você poder ser você mesmo. E dentro da filosofia do yoga, a gente convida muito a nossa verdade com o mundo, né, os nossos valores. Então entender que muitas vezes se trouxe a rede social e a gente tem muito essa coisa de você olhar a vida de uma pessoa e você de alguma forma almejar a vida dessa pessoa. E tem uma prática dentro do yoga, uma parte da filosofia que a gente fala muito sobre a não cobiça do outro, né? Sobre você não desejar aquilo que não é seu. Então o yoga ele também vai tocar nesse pontinho de você começar a entrar num contentamento com você mesmo e entender que o mundo ele tá querendo ou não te vendendo uma ideia de que o outro é melhor. E o yoga ele cura o quê? A constância de bem-estar que você tem com o que você tem agora, né? Que você não precisa estar num outro papel para você estar bem. Você pode estar bem com o que você tem hoje. Eu sinto que pós-pandemia as pessoas estão buscando mais o yoga, assim, e mais tudo aquilo que se volta para espiritualidade e bem-estar, né? Tanto do campo mental quanto do campo físico. Eu acho que a pandemia, ela fez a gente questionar muita coisa da nossa realidade de vida. A gente saiu daquilo que é costume, né? E colocou muitas pessoas num estado vulnerável. Então, tudo aquilo que é uma terapia de tratamento, eu acho que está sendo mais buscada. O yoga, por consequência, também. Sim. Você teve uma demanda maior? Eu tive muito aluno na pandemia. Quando foi para esse online, né? Eu tinha muito aluno, muito aluno. E pós ele também. Foi até interessante que depois da pandemia eu comecei a dar aula para pessoas que eu nunca imaginei que eu ia dar aula. Um exemplo, eu comecei a dar aula para um policial militar. E aí eu pensei, cara, que alguém, tipo, dessa vertente social veio fazer na minha aula hoje, né? Diferente, né? Diferente, tipo, não esperava. Eu mesma, foi uma desconstrução pra mim. E eu lembro que esse aluno, ele me ensinou muito, porque ele tava buscando dentro do trabalho dele encontrar mais verdade com o que ele tava fazendo, sabe? Buscar essa sinceridade de plenitude, porque ele se sentia sobrecarregado. Então, até onde também a gente não enxerga, querendo ou não, que todos nós precisamos desse campo do cuidado, né? Pra mim foi muito importante dar aula pra ele, porque eu tinha um preconceito também do que Tipo, o que que um policial tá procurando? cara, O cara, pô, assim, a grosso modo, falando, mata pessoas e tal. exatamente. E aí você se conectar com essa pessoa virar pra você e falar, poxa, eu quero que o meu batalhão, né, porque ele era tenente, entenda que a gente não tá ali numa função só automática. Eu preciso que eles pensem antes de agir, né? Eu preciso que o meu batalhão realmente se coloque em presença antes de sair disparando uma arma. Como é que eu faço isso? Como que eu faço isso comigo pra conseguir ensinar pra eles? Então foi uma Que super legal, desconstrução. cara. E quanto tempo durou? As aulas com ele, acho que 1 ano e meio, uns 2 anos. E o que que você conseguiu absorver desse tempo que você ficou com ele? Para ensinamento, para prática ou para
transferência para outras pessoas. Ou Sabe, para você mesmo. acho que todo policial, né, eles têm um treinamento militar, né? Então são pessoas que elas naturalmente elas obedecem de forma muito regrada. E aí tudo que eu pedia pra ele fazia. Sem questionamento, né? Eu solicitava e ele executava. Então, pra mim, o maior trabalho com ele foi ele parar de obedecer o meu comando pra escutar ele mesmo, né? Então, o meu treino com ele não foi ai, põe a mão ali, faz isso aqui ali. Foi isso que eu tô te propondo a fazer, realmente você consegue fazer? Você quer fazer isso? Sabe? Será que você não tá indo só no automático da obediência? Será que você não precisa colocar um pouco mais de questionamento antes de sair executando? Que legal. Então foi de sair dessa linha de ser regrado, né? E, por exemplo, eu vivi isso muito com ele, mas eu vivi isso muito também com alunos que são praticantes de balé, por exemplo, que é uma dança super rígida, né? Muito. Solicita de você muita disciplina. Sim. Só que a disciplina, eu acho que ela tem um nível de equilíbrio também, né? Você tem que ser disciplinado, mas você não pode deixar que essa disciplina te extrapole, né? Faça você ultrapassar limites que eles são respeitosos com você. Então, fazer a pessoa entender que ela não precisa ser perfeita é uma super desconstrução. Então, Nossa. esse foi um grande aprendizado pra mim.